Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente faz para declarar a nossa renda fixa. Eu quero que esse vídeo ele seja bem prático, por isso que eu vou dividir ele em 3 etapas. Vocês podem acompanhar aqui na barra do YouTube essas divisões que eu vou citar aqui. A primeira parte eu vou explicar para vocês o que a gente vai declarar da renda fixa. A segunda parte, a gente vai abrir o programa da Receita e eu vou mostrar para vocês aonde nós vamos preencher as informações. E a terceira etapa, nós vamos abrir um informe de rendimento para ver aonde que nós vamos pegar essas informações para preenchê-las. Então fique comigo até o final e começamos logo após a vinheta. Antes de começarmos, é importante lembrar que investimentos da renda fixa são aqueles que têm rendimento previsível, como é o caso de títulos públicos, CDBs, LCIs e outros. Se você ainda não conhece os investimentos da renda fixa, a gente tem aqui no canal uma playlist explicando todos os investimentos. Eu vou deixar com vocês no link da descrição essa playlist. Os investimentos da renda fixa, eles são tributados direto na fonte e eles precisam ser declarados no imposto de renda. Se você tem algum investimento da renda fixa, você precisa declará-los no imposto de renda. E você precisa declarar 2 informações no seu imposto de renda. Se você investiu algum montante na renda fixa, isso quer dizer que no final do ano você vai ter um valor investido. E a primeira informação que você precisa declarar é esse montante. Qual o valor que está investido naquela renda fixa? E você declara isso lá em Bens e Direitos. A segunda parte, se você fez o investimento, você recebeu algum rendimento desse investimento. E você precisa declarar os rendimentos na parte de rendas. E esses rendimentos se dividem em 2 tipos, que a gente vai ver na sequência quando a gente abrir o programa da Receita. Acompanhe aqui comigo, esse é o programa da Receita em que você consegue fazer a declaração do imposto de renda. Uma dica interessante aqui é que vocês conseguem fazer o login aqui no gov.br e recuperar a sua declaração do ano anterior. Inclusive, a partir agora de 2023, você também consegue já fazer a declaração online. Eu utilizei essa declaração online e achei ela muito interessante, porque você não precisa nem baixar o programa. Mas basicamente você encontra os mesmos campos lá na online. Mas vamos abrir aqui o próprio programa e fazer por aqui para vocês identificarem aonde é que está cada um dos campos. Eu gerei aqui um CPF fictício para que a gente consiga fazer uma nova declaração. Vou chamar de José esse CPF. Ele me dá uma mensagem e aqui a gente tem os campos da declaração. Primeira coisa, você precisa preencher as informações suas do contribuinte nesse campo, mas aqui eu vou explicar especificamente a renda fixa. E aqui a gente consegue ver a parte do rendimento à esquerda. A gente vê aqui que tem os rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui nesses rendimentos você vai preencher alguns dos investimentos de renda fixa que mesmo que eles não são tributáveis, você precisa declarar o rendimento que você recebeu. Por exemplo, quando a gente clica aqui em novo, ele abre uma janela e a gente consegue ver quais são as informações que a gente preenche aqui. Veja aqui o exemplo do código 12, em que ele coloca rendimentos de caderneta de poupança, letras de créditos hipotecários, créditos do agronegócio e imobiliário, LCA e LCI. Então aqui são alguns exemplos de rendimentos de renda fixa, poupança, LCA e LCI, que eles são isentos, mas mesmo assim você precisa declarar o rendimento nesses campos aqui. E quando você seleciona, por exemplo, o rendimento de número 12 aqui, em geral você precisa preencher algumas informações básicas que estão aqui. O CNPJ da fonte pagadora e o valor do rendimento apenas. Quando você finalizar, clica aqui em OK e ele vai deixar aqui para vocês. Passando para o segundo tipo de rendimento, nós temos os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Quando a gente clica aqui é algo muito parecido, a gente vai em novo. Aqui nós temos alguns dos rendimentos de tributação exclusivas
E a gente pode perceber aqui que as informações que precisamos preencher são bem parecidas. A gente coloca aqui o CNPJ da fonte pagadora e o valor recebido. Então, são nesses dois tópicos sobre rendimentos que você vai declarar os rendimentos da renda fixa. E vai ficar mais claro para vocês quando a gente abrir o informe de rendimento. Lá já vem direitinho quais são os tipos de rendimentos que você precisa declarar. E, inclusive, algumas corretoras e bancos colocam até mesmo os códigos que você precisa preencher. Então não tem muita dificuldade. A segunda informação que você precisa preencher é o montante que você tem desse investimento no final do ano. E você preenche isso em bens e direitos. Então vamos lá nos bens e direitos. Fica um pouco mais abaixo, tá aqui, bens e direitos. Quando você clica aqui, a gente vai no novo e ele coloca aqui qual é o grupo de ativo. E aí vai depender do investimento que você tem. Eu vou selecionar essa quarta opção aqui de aplicações e investimentos. Aqui ele pede para a gente especificar um pouco mais. A gente pode ver aqui que o item 2, títulos públicos como Tesouro Direto e CDB. O item 3 tá como títulos isentos de tributação como LCI e LCA. Tem aqui BDRs, ouro e outras aplicações. Eu vou selecionar a opção número 2 aqui para a gente ver o que a gente precisa preencher. Aqui a gente precisa fazer algo parecido. A gente preenche aqui o CNPJ da fonte pagadora e na discriminação a gente vai colocar mais informações. Aqui também, quando a gente abrir os informes de rendimentos, vai ficar até um pouco mais claro quais informações a gente pode preencher, porque algumas corretoras e bancos, inclusive, colocam quais são as informações que a gente precisa colocar. É algo realmente muito prático. E por último, aqui você vai colocar qual que é o montante do ano anterior. Se no ano anterior você já tiver algum montante, isso aqui tem que ser preenchido com a declaração do ano anterior. E qual que é o montante atual. Então são basicamente essas informações que você consegue preencher. Olha que interessante, o programa da Receita está bem organizado. Aqui em bens de direito você declara qual que é o montante que você tem no final do ano e ele já deixa aqui uma abinha para você colocar informe de rendimento exclusivo, porque no caso do CDB o rendimento é exclusivo, ele já te joga lá para a janela de rendimento sujeito a tributação exclusiva. Então você consegue inclusive já deixar vinculado essas duas informações. E é simples assim, pessoal. É você pegar as informações do seu investimento e colocar, preencher aqui no programa do imposto de renda. Não tem dificuldade com isso. Tenho certeza que vocês vão conseguir. E Guilherme, aonde estão essas informações? Essas informações, elas ficam na sua corretora ou no banco que você fez o investimento. Qualquer corretora ou banco que você faça os investimentos, eles são obrigados a te entregar um relatório que chama informe de rendimento. Então você vai entrar na sua corretora ou banco, procurar esse campo e baixar um relatório. Eu peguei aqui um relatório antigo meu, de 2021, mas para vocês terem uma exemplificação aqui na prática. Essa é a carinha de um informe de rendimento. E você vê aqui várias informações. Ele coloca aqui já alguns rendimentos isentos e podem perceber que sempre tem essas posições, o ano anterior e o ano vigente. E aqui a terceira coluna à direita tem os rendimentos. Notem que tem o campo aqui, inclusive com os mesmos títulos lá do programa da Receita. Isso ajuda muito. Ele mostra aqui que nesse ano eu só tinha um único investimento de renda fixa. A minha posição em 2020 era esse valor e 21 se manteve igual. E o rendimento que eu tive desse investimento foi esse valor aqui. Mais embaixo ele me dá uma outra informação, que é o quanto que eu tinha de posição mesmo na minha conta nesse período. A gente também precisa declarar isso aqui em imposto de renda, mas eu queria mostrar mesmo para vocês a parte de renda fixa que a gente está abordando aqui no vídeo de hoje. Se a gente rola um pouco mais para baixo, a gente vê qual que é esse investimento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse investimento, e basicamente são essas informações que eu preencho lá na parte de discriminação que a gente estava falando anteriormente. Aqui ele inclusive dá quais são os códigos que a gente precisa preencher e é tão simples quanto isso, pessoal. Investir em renda fixa e fazer a declaração de imposto de renda não é nada complicado. No vídeo de hoje, vocês viram que todas as pessoas que têm um investimento de renda fixa precisam declarar. Nós vimos também quais são as informações que precisamos declarar,
como a gente declara no programa da Receita e aonde nós encontramos essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, nos ajuda bastante. Compartilhe o vídeo se você achar que ele pode ajudar outras pessoas e nos vemos numa próxima. Até breve!